Oração de vitória, para derrubar muros e abrir novos caminhos. Muros são erguidos na vida de todos nós. Alguns são visíveis, como a falta de oportunidades, a rejeição ou a escassez financeira. Outros são invisíveis, construídos dentro da mente e do coração, formados por traumas, medos e crenças limitantes que se repetem como ecos do passado. Esses muros não apenas bloqueiam sonhos, eles sufocam a esperança, travam o avanço e nos fazem acreditar que não há saída. Mas a verdade é que nenhum muro é intransponível quando a fé entra em ação. O Salmo nos mostra que, assim como as muralhas de Jericó caíram diante da obediência e da confiança em Deus, também hoje os obstáculos que se levantam contra você podem ser derrubados quando a oração se transforma em arma de vitória. O que faz um muro parecer inabalável não é sua força, mas a fraqueza de quem já desistiu de enfrentá-lo. Muitas pessoas vivem anos diante da mesma barreira, aceitando-a como parte da vida. Mas você precisa entender que aquilo que parece permanente pode cair em questão de instantes quando Deus libera sua ordem. Oração não é apenas um ritual religioso, é um decreto espiritual que muda a atmosfera. Quando você ora com fé, não apenas fala com Deus, mas aciona o céu em seu favor. A oração é a trombeta que anuncia a queda das muralhas. Existem muros erguidos por palavras negativas que você ouviu ao longo da vida. Você não é capaz. Você não vai conseguir. Você nunca terá uma família estruturada. Essas frases se tornaram tijolos invisíveis que ainda hoje te impedem de avançar. Mas quando você ora e declara vitória, esses tijolos começam a se desfazer. Cada palavra de fé derruba uma pedra, cada clamor remove uma barreira, cada declaração em nome de Jesus abre uma fenda que expõe a fraqueza daquilo que parecia indestrutível. É por isso que a oração de vitória não pode ser tímida. Ela precisa ser profética, carregada de convicção, como quem sabe que já está conquistando antes mesmo de ver o resultado. Os muros também podem ser espirituais. São forças que trabalham no oculto para atrasar, aprisionar e roubar o que Deus já preparou. Muitas vezes, você sente que está preso em um ciclo que se repete. Começa um projeto, mas não consegue concluir. Inicia uma relação, mas não consegue sustentar. Dá passos de fé, mas logo volta atrás. Esses padrões são muralhas invisíveis que só podem ser destruídas pelo poder da oração. Quando você clama pelo sangue de Cristo, as correntes são quebradas, as portas se abrem e o que estava retido começa a fluir. Oração de vitória também derruba muros interiores. A ansiedade que paralisa, o medo que trava, a dúvida que sufoca. Esses inimigos internos são muitas vezes mais fortes do que os problemas externos porque trabalham silenciosamente sem que você perceba. Mas quando a voz da fé se levanta, ela silencia as vozes da insegurança. A oração se torna um grito de liberdade. Uma chave que abre a cela da mente e permite que você volte a acreditar no impossível. Não há muro interno que resista ao poder de quem aprende a orar em espírito e em verdade. E quando um muro cai, ele não cai sozinho. A queda abre caminho para novas possibilidades, revela portas que estavam escondidas, cria espaços para que a promessa de Deus se manifeste. É como se a vitória não fosse apenas individual, mas também coletiva, porque impacta a família, amigos, gerações futuras. A sua oração de hoje pode ser o ato que liberta não apenas você, mas também aqueles que estão conectados à sua vida. Essa consciência dá ainda mais força à sua intercessão, porque você entende que não ora apenas por si mesmo, mas por uma herança inteira que depende da sua fé. O chamado agora é simples, mas profundo. Não aceite viver cercado por muros. Eles não definem quem você é, nem determinam até onde você pode chegar. São apenas barreiras temporárias diante de uma promessa eterna.
E toda vez que você ora em vitória, você golpeia essas estruturas invisíveis até vê-las ruírem de uma vez por todas. Por isso, prepare seu coração, abra sua boca e declare: os muros vão cair, os caminhos vão se abrir e nada poderá impedir o avanço de quem carrega dentro de si a presença do Deus vivo. O significado espiritual dos muros invisíveis precisa ser compreendido para que a oração de vitória seja eficaz. Muros não são apenas paredes que bloqueiam fisicamente o caminho, mas representações espirituais de tudo aquilo que limita, prende e impede o avanço da vida. Existem pessoas que carregam muros invisíveis, construídos ao longo dos anos, erguidos por palavras de derrota, experiências traumáticas e frustrações que moldaram sua forma de pensar. Esses muros não são feitos de pedra, mas de lembranças dolorosas, de medos enraizados e de dúvidas constantes. E por mais que não possam ser vistos com os olhos, eles são tão reais quanto uma muralha diante de uma cidade sitiada. O inimigo sabe como levantar esses muros. Ele planta pensamentos de incapacidade, insinua que a mudança é impossível, repete mentiras até que se tornem crenças firmes dentro do coração. Muros invisíveis são construídos pouco a pouco, até que a pessoa se acostuma com eles e passa a acreditar que nunca poderá ultrapassá-los. É assim que muitos vivem aprisionados em ciclos de fracasso, sempre começando algo, mas nunca concluindo. Esses muros não estão fora, estão dentro, e justamente por isso são tão difíceis de identificar. O significado espiritual desses muros também envolve barreiras levantadas contra a promessa de Deus. Quantos já sentiram que estavam prestes a conquistar algo e de repente tudo desmoronou? É como se uma muralha invisível tivesse sido erguida de última hora para bloquear a chegada da bênção. São forças espirituais que trabalham no oculto, retardando, desviando e enfraquecendo. O apóstolo Paulo fala sobre fortalezas que precisam ser destruídas, e elas não são feitas de concreto, mas de argumentos e enganos que se levantam contra o conhecimento da verdade. Esses são os muros invisíveis que a oração precisa derrubar. Eles também podem se manifestar em relacionamentos. Muitos não conseguem perdoar porque o muro da mágoa foi erguido no coração. Outros não conseguem confiar porque o muro da traição bloqueia qualquer aproximação. Há quem não consiga receber amor porque o muro da rejeição cria uma barreira intransponível. Esses muros impedem a fluidez da vida, geram isolamento e impedem que o coração experimente a plenitude da comunhão que Deus deseja. Mas a promessa é clara. Nenhum muro é eterno quando o poder de Deus é liberado pela oração. O mais perigoso desses muros invisíveis é que eles criam uma sensação de normalidade. A pessoa se acostuma com o bloqueio, aprende a viver limitada, adapta sua vida ao espaço reduzido sem perceber que foi chamada para muito mais. Aceita o cárcere como destino e desiste de lutar. Mas quando a luz da palavra penetra, ela revela que esses muros não foram erguidos por Deus, mas pelo inimigo. E tudo o que não veio de Deus pode ser derrubado em nome de Jesus. A oração de vitória se torna a dinamite espiritual que implode essas estruturas. Entender o significado espiritual dos muros é o primeiro passo para vencer, porque só é possível derrubar aquilo que foi identificado. É preciso coragem para admitir: sim, existem barreiras em minha vida que eu não consigo ultrapassar sozinho. Esse reconhecimento abre espaço para que a fé atue, porque onde o homem reconhece sua limitação, Deus manifesta seu poder. E quando ele entra em ação, não importa quão antigo seja o muro, ele cairá diante da autoridade divina. Por isso, ao olhar para a sua vida, pergunte-se: quais são os muros invisíveis que ainda estão de pé? Quais lembranças, medos ou padrões estão limitando seu avanço?
Oração não é fuga da realidade, é confronto espiritual. É a arma que desarma o inimigo e devolve ao coração a liberdade de viver sem bloqueios. Esses muros não precisam permanecer, porque a promessa de vitória é clara. Toda barreira levantada contra o propósito de Deus cairá por terra, e novos caminhos se abrirão para aqueles que creem. A força bíblica da derrubada de muros é um princípio que atravessa gerações e permanece vivo até hoje. A história mais conhecida é a queda das muralhas de Jericó, mas o que a maioria não percebe é que esse episódio não foi apenas sobre pedras que desmoronaram. Foi uma demonstração clara de que quando a obediência e a fé se unem, nenhuma barreira permanece de pé. O povo de Israel estava diante de uma cidade fortificada, com muros imensos, impossíveis de derrubar pela força humana. Nenhuma estratégia militar poderia vencer aquele obstáculo. Mas Deus ordenou um caminho diferente, um caminho que parecia irracional aos olhos naturais. Marchar em silêncio durante 6 dias e no 7º levantar um clamor acompanhado do som das trombetas. E quando o povo obedeceu, aquilo que era impossível caiu diante dos seus olhos. Essa narrativa não está na Bíblia apenas para ser lida como história, mas para ser entendida como modelo espiritual. Os muros que enfrentamos hoje podem não ser de pedra, mas ainda são tão intimidadores quanto os de Jericó. Eles se apresentam como dívidas que parecem impagáveis, diagnósticos médicos que soam definitivos, relacionamentos quebrados que parecem irreconciliáveis. Humanamente, tudo aponta para a derrota. Mas a força bíblica nos lembra que, assim como Deus derrubou muralhas no passado, Ele continua derrubando hoje. A chave está em confiar na instrução divina, mesmo quando ela parece estranha, e obedecer com fé. A queda das muralhas de Jericó mostra que a batalha não é vencida pela lógica, mas pela presença de Deus. Marchar ao redor da cidade não desgastou as pedras, não abalou os alicerces pela força física. O que derrubou aquelas muralhas foi o poder liberado pela fé coletiva e pela obediência ao comando divino. Isso ensina que os muros espirituais que enfrentamos não caem porque gritamos mais alto ou porque nos esforçamos mais, mas porque alinhamos nossa voz à palavra de Deus. É a oração que carrega a autoridade celestial que implode o que parecia inabalável. Outro detalhe poderoso dessa história é que a vitória não foi imediata. Foram 7 dias de marcha, de repetição, de confiança, sem ver nenhum sinal aparente de mudança. Esse processo ensina que a fé não é apenas um ato, mas um caminho. Muitas vezes, os muros não caem na primeira oração, mas a cada vez que você clama, cada vez que você declara, cada vez que você insiste, algo invisível está sendo abalado. Até que, no tempo determinado por Deus, o muro inteiro desmorona de uma só vez. A força bíblica está em entender que a vitória é certa, mas acontece no ritmo divino. A queda de Jericó também revela que o clamor coletivo tem poder especial. Não foi apenas um homem clamando, foi toda uma nação em unidade. Isso mostra que quando famílias, igrejas ou comunidades decidem orar juntas, os resultados são ainda mais impactantes. Há muros que só caem quando há unidade, quando a fé é compartilhada e o som da oração sobe como uma só voz. Esse princípio continua atual. Lares e cidades podem ser transformados quando pessoas se unem em clamor profético. Mas talvez o ponto mais impressionante seja que depois da queda dos muros, o caminho se abriu para a conquista da terra prometida. Isso mostra que os muros não caem apenas para libertar, mas para conduzir ao próximo nível. Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos muralhas justamente porque, do outro lado delas, existe algo maior. A vitória não é apenas sobre a barreira, é sobre o destino que estava sendo bloqueado. Quando um muro cai, não sobra apenas espaço vazio, mas se revela um território de promessas preparado por Deus.
É por isso que a Bíblia registra essa história com tanto detalhe. Não é apenas passado, é profecia para o presente. Cada muro que se levanta hoje contra sua vida é um convite para ativar a mesma fé que derrubou Jericó. E assim como aconteceu com Israel, não importa quão alto ou quão largo seja o obstáculo, a obediência a Deus e a oração de vitória são suficientes para colocá-lo abaixo. Porque a força bíblica não está na lógica humana, mas na fidelidade de um Deus que nunca falha. A oração como arma de conquista é um dos segredos mais profundos revelados nas Escrituras, porque ela não é apenas um diálogo com Deus, mas um instrumento que altera realidades. Quando o povo de Israel se levantava para lutar, a primeira atitude não era erguer espadas, mas levantar clamores. Essa prática mostra que a oração vai além de palavras. Ela é o ato de trazer o céu para dentro da terra, de convidar o poder sobrenatural para intervir em circunstâncias humanas. Muitos veem a oração como algo passivo, um último recurso quando tudo falha, mas a verdade é que ela é a arma principal, a estratégia mais poderosa para conquistar territórios que o inimigo tenta manter bloqueados. Quando se ora com fé, não se trata de simplesmente pedir ajuda, mas de declarar autoridade. Jesus disse que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu. Isso significa que a oração é uma chave que abre e fecha caminhos, que quebra cadeias, que desfaz planos de destruição. É como segurar uma espada invisível, capaz de derrubar aquilo que parecia intransponível. Ao orar, você não está apenas falando, está lutando, está conquistando, está assumindo sua posição como filho de Deus, que não aceita viver aprisionado por muros erguidos pelo inimigo. A oração de conquista não acontece no silêncio da dúvida, mas na convicção da fé. É diferente de murmurar ou repetir palavras mecanicamente. Ela nasce de dentro, da certeza de que o Senhor já liberou vitória e que a boca apenas confirma o que o coração crê. Quando você ora assim, não está tentando convencer a Deus, mas está alinhando sua vida com a vontade dele. E a vontade de Deus é que muros caiam, que prisões se abram, que caminhos sejam liberados. A oração não muda quem Deus é, mas muda quem ora, dando força, coragem e visão para enxergar além da barreira. Outro aspecto essencial é que a oração alcança territórios invisíveis. Espadas podem vencer batalhas físicas, mas só a oração vence guerras espirituais. Quantas vezes portas continuam fechadas porque as lutas estão acontecendo em dimensões que os olhos não podem ver? É por isso que muitos se cansam de lutar apenas com recursos humanos e continuam presos ao mesmo ponto. Mas quando a oração é levantada, os céus se movem, os anjos entram em ação e aquilo que era impossível começa a se desfazer. É como se as correntes que prendiam o futuro começassem a se romper uma a uma. Essa arma também é capaz de abrir novos caminhos. Não basta apenas derrubar muros, é preciso conquistar o território do outro lado. A oração abre portas que jamais seriam abertas pela força humana. Ela cria conexões inesperadas, promove encontros providenciais, traz soluções que não estavam no horizonte. Ao orar, você não apenas pede para sobreviver, mas se posiciona para conquistar. Oração é linguagem de vitória. É o ato de tomar posse de promessas que já foram liberadas, mas que precisam de fé para serem ativadas. A oração, como arma de conquista, também ensina disciplina. Não é um disparo isolado, mas uma prática constante. Assim como soldados treinam diariamente para estarem prontos, quem deseja vitória precisa cultivar oração diária. Esse hábito cria resistência contra ataques, fortalece a fé e mantém o coração sensível para perceber a direção divina. Muitas vezes, a conquista não vem com um único clamor,
mas com a constância que derruba pouco a pouco os alicerces do inimigo. É a persistência que mostra que a fé não se abala, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Por fim, a oração como arma de conquista transforma o guerreiro. Aquele que ora deixa de ser refém da circunstância e passa a ser protagonista da vitória. Ele aprende que não luta sozinho, que cada palavra liberada em fé é um passo dado em direção ao cumprimento da promessa. Essa consciência é libertadora, porque muda a postura. Em vez de esperar o pior, passa a esperar o melhor. Em vez de aceitar a derrota, passa a decretar vitória. Em vez de se esconder dos muros, passa a marchar contra eles com confiança. E é nesse movimento que a conquista se manifesta, porque onde há oração, há poder. E onde há poder, não existem muralhas que resistam. O poder da declaração em voz alta é uma chave que muitos ignoram, mas que a Bíblia revela como um princípio essencial para liberar vitória. A fé não é apenas algo que se carrega dentro do coração em silêncio, mas uma convicção que precisa ser proclamada. Deus criou o mundo com palavras. Jesus resistiu à tentação no deserto, declarando em voz firme: está escrito. O salmista dizia constantemente: o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Isso mostra que quando a voz se levanta para declarar, o ambiente espiritual responde. A declaração em voz alta tem força para alinhar mente, coração e atmosfera ao redor, transformando promessas em realidade vivida. Muitos oram apenas em pensamento, e embora Deus ouça até o clamor silencioso, há momentos em que é necessário falar, profetizar, decretar. Quando você abre a boca para declarar vitória, está tomando posse do que já foi prometido. Não é apenas uma oração pedindo, mas uma confissão afirmando. É dizer: muros estão caindo, portas estão se abrindo, correntes estão se quebrando. Essa postura não é arrogância, é fé ativa que entende que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem fala vida colhe vitória. A declaração em voz alta quebra o ciclo de pensamentos negativos, silencia a voz da dúvida e cria uma nova narrativa. A mente é constantemente bombardeada por palavras invisíveis, e o inimigo se aproveita disso para implantar medo, insegurança e desânimo. Se essas palavras não forem confrontadas, tornam-se muralhas internas, mas quando você declara em voz alta, a mente é reprogramada pela fé. É como se cada frase dita fosse um tijolo de confiança colocado no lugar certo, até que um muro de fé se levante mais alto que qualquer barreira do inimigo. Por isso, repetir em voz firme as promessas de Deus não é vaidade, é arma espiritual. Você não apenas convence a si mesmo, mas também deixa claro para o mundo espiritual que sua confiança não está abalada. A declaração em voz alta também tem o poder de influenciar o ambiente. Uma casa que ecoa palavras de fé se torna diferente de uma casa marcada por murmuração. As paredes carregam a atmosfera do que se fala dentro delas. Quando se declara proteção, paz e vitória, o lar é revestido de presença divina. Pessoas que entram sentem diferença, porque o espaço foi marcado por palavras de vida. Esse é o segredo de famílias que enfrentam crises e ainda assim permanecem firmes. Elas aprenderam a declarar diariamente que Deus é refúgio, que o mal não terá domínio, que a vitória já foi decretada. Outro aspecto é que a declaração em voz alta não apenas protege, mas ativa promessas que estavam adormecidas. Muitas vezes, Deus já liberou uma palavra, mas ela permanece como semente até que seja ativada pela boca daquele que crê. É por isso que profetizar em voz alta é tão importante. É transformar a promessa em decreto, é chamar à existência o que ainda não se vê. Essa prática não é apenas espiritual, mas também psicológica. Ela fortalece a identidade, gera coragem e desperta ações que caminham na direção daquilo que foi declarado.
E quando essa prática se torna hábito, a vida é transformada. Não se trata mais de apenas reagir em momentos de crise, mas de construir diariamente uma atmosfera de fé. As palavras deixam de ser improvisadas e se tornam parte da rotina, criando uma mentalidade de vitória. A pessoa passa a viver cercada por declarações que a lembram constantemente de quem ela é em Deus e do poder que carrega. Isso gera uma força interior que nenhum muro consegue resistir. O poder da declaração em voz alta, portanto, é o elo entre a promessa e o cumprimento. É a ponte que liga a fé interior à manifestação exterior. Cada palavra dita com convicção é uma arma liberada contra as forças que tentam levantar barreiras. E quando a voz do crente se ergue, os céus se movem, os anjos agem e as muralhas começam a ruir. Essa é a grande verdade. Muros não caem diante de silêncio, mas diante de declarações proféticas feitas com autoridade. Quebra de correntes emocionais e mentais é um dos efeitos mais transformadores da oração de vitória. Muitos muros não estão fora, mas dentro da mente e do coração. Eles se apresentam como pensamentos repetitivos que dizem que você não é capaz, como memórias dolorosas que nunca se apagam, como sentimentos de inferioridade que travam cada passo. São correntes invisíveis que aprisionam o interior e impedem que a vida avance. O inimigo sabe que não precisa colocar grades físicas para prender alguém. Basta encher a mente de mentiras e a própria pessoa se torna prisioneira de um cárcere psicológico. É por isso que a oração tem tanto poder. Ela vai direto à raiz desses grilhões e os desfaz pela verdade da palavra. Quantos vivem cercados por memórias do passado que ainda governam o presente? Um trauma, uma palavra de rejeição, um erro cometido. Tudo isso se transforma em correntes emocionais que mantêm a pessoa olhando para trás em vez de seguir adiante. A oração de vitória é o momento em que essas correntes são confrontadas. Quando você declara, "Em Cristo sou nova criatura", você está quebrando o vínculo com as acusações antigas. Quando proclama, "Tudo posso naquele que me fortalece", você está destruindo a crença de incapacidade. Essas palavras não apenas confortam, elas reprogramam a mente, substituindo prisões por liberdade. As correntes emocionais também se manifestam como medo constante, ansiedade sufocante e incapacidade de confiar. São prisões invisíveis que roubam energia, paralisam decisões e criam um ciclo de autossabotagem. Mas ao orar, o coração se alinha à presença de Deus, e essa presença é luz que expõe as trevas da mente. O medo não resiste quando a confiança em Deus é declarada. A ansiedade não domina quando a paz que excede o entendimento é convidada. A falta de confiança se dissolve quando o coração reconhece que não depende apenas da força humana, mas da fidelidade do Criador. Essas correntes, embora invisíveis, produzem sintomas claros: noites mal dormidas, sensação de peso constante, dificuldade em enxergar futuro, incapacidade de celebrar conquistas. É como se algo sempre puxasse de volta, impedindo que a alegria seja plena. Mas a oração rompe esse ciclo. Ela é como uma chave que abre a cela e permite que a alma respire. Ela substitui a repetição de pensamentos de derrota pela repetição de promessas de vitória. Ela fortalece o espírito para que, ao surgir a lembrança ou o medo, o coração tenha uma resposta imediata de fé. A quebra dessas correntes não é apenas um alívio momentâneo, mas uma mudança estrutural. Quando o coração é liberto, novos caminhos se tornam possíveis. Projetos engavetados ressurgem, sonhos esquecidos voltam à tona, relações feridas encontram chance de restauração. O que antes era bloqueado pela prisão interior começa a fluir porque não há mais cadeias segurando. Essa é a diferença entre sobreviver e viver plenamente. Quem está livre por dentro pode conquistar por fora.
A oração de vitória, nesse contexto, não é apenas uma busca por bênçãos externas, mas uma guerra direta contra as prisões internas. Cada clamor, cada palavra profética, cada declaração de fé é um golpe contra essas correntes, até que, de repente, o peso desaparece, a mente se torna leve, o coração se enche de esperança. Esse momento é inconfundível, porque a liberdade espiritual se manifesta em paz imediata, em lágrimas de alívio, em coragem renovada para caminhar. É por isso que Jesus disse que veio para libertar os cativos. Ele sabia que muitos estariam presos não em cadeias de ferro, mas em correntes emocionais e mentais. E é essa libertação que continua disponível hoje, ativada toda vez que você escolhe orar com fé e declarar vitória. As correntes podem ter se formado ao longo de anos, mas em um instante elas podem ser quebradas pelo poder do nome de Jesus. Quando isso acontece, o inimigo perde o controle e você descobre que não existe barreira interna capaz de resistir à oração que vem de um coração decidido a ser livre. Derrubando barreiras geracionais é um dos aspectos mais profundos da oração de vitória, porque existem muros que não começaram em você, mas foram erguidos muito antes, atravessando gerações. São padrões de fracasso, ciclos de destruição, comportamentos que se repetem como uma herança invisível. Famílias inteiras marcadas pela pobreza que nunca se rompe, pela violência que se perpetua, por divórcios sucessivos, por vícios que passam de pais para filhos. Esses muros não são coincidência, são fortalezas espirituais que tentam se manter de pé, geração após geração. Mas o Salmo e toda a Escritura mostram que a oração tem poder para quebrar esses ciclos e inaugurar uma nova história. É preciso compreender que muitas vezes você não está lutando apenas por si, mas também pelos que vieram antes e pelos que virão depois. Quando você se coloca em oração, está se posicionando como ponto de ruptura, aquele que não aceita continuar a repetir a mesma trajetória. É como dizer, a partir de mim, esse ciclo termina. A oração de vitória se torna uma espada que corta a corrente que prende gerações. Ela fecha portas que foram abertas no passado e abre novas portas para os que virão. Essas barreiras geracionais se escondem em padrões que parecem normais. Quantos dizem, na minha família sempre foi assim, ninguém nunca prosperou, todos enfrentaram os mesmos problemas. Essa normalidade é justamente a muralha que precisa ser derrubada, porque aquilo que parece destino pode ser quebrado quando a fé se levanta. Oração é o ato de renunciar a heranças negativas e tomar posse da herança espiritual prometida em Cristo. É declarar que o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer maldição ou padrão repetitivo. Quando um muro geracional cai, ele não cai sozinho. Ele abre espaço para que bênçãos também se multipliquem. Ao quebrar a barreira da miséria, abre-se caminho para a prosperidade que alcançará filhos e netos. Ao romper a barreira da desunião, abre-se caminho para famílias restauradas e unidas. Ao derrubar a barreira dos vícios, abre-se espaço para que futuras gerações cresçam em liberdade. Cada oração feita com fé hoje é uma semente plantada em terreno fértil para o futuro. É importante entender que essas barreiras resistem, porque foram erguidas ao longo de anos. Por isso, a oração precisa ser constante, firme, persistente. Assim como os muros de Jericó não caíram no primeiro dia de marcha, mas no sétimo, os muros geracionais também exigem perseverança. Mas cada oração é uma volta em torno da muralha. Cada clamor é um golpe contra o alicerce, até que no momento determinado, tudo desmorona de uma vez. Esse processo fortalece a fé e mostra que a vitória não é apenas imediata, mas duradoura. Quando você ora derrubando barreiras geracionais, não está apenas buscando livramento, está construindo legado. Está escrevendo uma nova história, mudando o rumo de uma linhagem inteira.
Essa consciência dá peso e poder à oração, porque revela que o impacto dela vai muito além da sua própria vida. Você se torna um ponto de transformação, um divisor de águas, alguém que marca sua família com uma nova identidade em Deus. A oração de vitória, portanto, é também uma oração de herança. Ela não apenas liberta você, mas abre caminhos para que seus descendentes não precisem enfrentar as mesmas muralhas. É declarar: os muros que prenderam meus antepassados não terão poder sobre meus filhos. É proclamar: a partir de hoje, a bênção substitui a maldição, a vida substitui a morte, a liberdade substitui a escravidão. Essa é a força de quem entende que a fé não é apenas pessoal, mas geracional. E quando essa verdade se instala no coração, a oração ganha novo fôlego. Não é mais apenas sobre vencer um obstáculo, mas sobre mudar destinos. A vitória deixa de ser individual e se torna coletiva. E ao olhar para trás, você poderá dizer: havia muros que pareciam eternos, mas em nome de Jesus, eles caíram e uma nova história começou. Essa é a grandeza de orar, derrubando barreiras geracionais. Não é apenas sobre você, é sobre todos os que caminharão depois de você. O caminho novo que Deus abre depois da queda dos muros é a prova de que a vitória nunca termina apenas em destruição de barreiras, mas em revelação de destinos. Quando um muro cai, ele não deixa apenas um espaço vazio, ele revela o que estava escondido atrás dele. É como se Deus estivesse dizendo: eu não apenas derrubei o obstáculo, mas preparei um território que você ainda não conhecia. Oração de vitória não é apenas para remover bloqueios, é para conduzir ao cumprimento de promessas que estavam retidas. Por isso, cada muralha que desmorona abre também um portal para experiências maiores com o Altíssimo. O povo de Israel viveu isso em Jericó. As muralhas caíram, mas o objetivo não era apenas vê-las no chão. O verdadeiro propósito era conquistar a cidade e iniciar a tomada da terra prometida. Isso mostra que quando Deus derruba um muro, ele já tem em mente o que está do outro lado. Ele não remove apenas para aliviar, mas para conduzir. Cada queda de barreira é um convite para avançar em fé e ocupar o território que antes parecia inacessível. O muro era apenas a prova, o destino é a herança. Na vida prática, isso significa que o desemprego que parecia ser um muro pode cair e revelar um novo caminho profissional que você nunca imaginou. A enfermidade que parecia sentença final pode ser vencida e abrir caminho para uma vida mais forte e testemunhos de cura que fortalecem outros. A barreira emocional que impedia relacionamentos saudáveis pode ruir e dar lugar a novos vínculos marcados por amor e confiança. O muro da estagnação financeira pode ser quebrado e liberar caminhos de prosperidade que vão além do que parecia possível. Deus nunca derruba algo para deixar ruínas. Ele derruba para revelar caminhos. Muitas vezes você não consegue enxergar porque o muro é alto demais, mas quando ele cai, a visão se amplia. O que antes parecia impossível de alcançar se torna visível e acessível. Esse é o momento em que a fé se renova, porque os olhos conseguem ver aquilo que o coração já esperava em oração. A queda de muros não é o fim da jornada, é o começo de um novo nível. É necessário também entender que esse caminho novo exige coragem. Depois da queda, não há mais desculpas para permanecer parado. Muitos oram pedindo que muros caiam, mas quando eles desmoronam, se assustam com a responsabilidade de atravessar. O novo caminho pode parecer desafiador, porque exige abandonar o conforto do conhecido e caminhar em direção ao desconhecido. Mas é justamente nesse passo de fé que Deus se revela ainda mais. Ele não apenas abre a estrada, ele acompanha cada passo daqueles que decidem atravessar. O caminho novo também é resposta para gerações. Quando você avança por ele, não está apenas conquistando para si,
mas abrindo portas para outros. Assim como a queda de Jericó não foi apenas para Josué, mas para todo o povo, as vitórias que você experimenta não se limitam à sua vida. Elas criam trilhas espirituais que outros seguirão. Cada passo no caminho aberto por Deus é um legado, um testemunho vivo de que a oração derruba barreiras e inaugura possibilidades eternas. Esse caminho novo também é marcado por sinais de confirmação. Deus não abre estradas para deixar dúvidas, Ele guia com clareza. Pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, portas se abrem de forma inesperada. E cada detalhe confirma que não foi acaso, mas mão divina conduzindo. Essa percepção dá ainda mais segurança para continuar, mesmo quando os desafios do novo caminho parecem grandes. Porque se Deus abriu, Ele também sustentará. Portanto, quando os muros caírem, não olhe apenas para o chão destruído, mas para o horizonte revelado. Entenda que a queda foi apenas o primeiro ato e que o verdadeiro propósito é o que está do outro lado. O caminho novo que Deus abre é maior do que o muro que caiu. É mais amplo do que a dor que foi superada. É mais rico do que a perda que parecia definitiva. O muro era obstáculo. O caminho é promessa. E cada passo dado nele é a prova de que o Senhor não apenas derruba barreiras, mas constrói destinos. Oração profética de derrubada de muros é o momento em que a fé deixa de ser apenas reflexão e se transforma em ação espiritual concreta. Não se trata de palavras comuns, mas de declarações carregadas de autoridade que atravessam o invisível e desarmam fortalezas. É quando você entende que não está apenas pedindo algo a Deus, mas está decretando no mundo espiritual que toda barreira já caiu, que toda muralha já foi abalada e que novos caminhos estão abertos em nome de Jesus. Essa oração não é tímida, ela é firme, confiante, direta, porque carrega em si a certeza de que a vitória já foi liberada pelo Altíssimo. Uma oração profética começa com posicionamento. Antes de pedir, é preciso afirmar quem você é em Deus, declarar: eu sou filho do Altíssimo, herdeiro da promessa, protegido e sustentado pela mão poderosa do Senhor. Essa declaração inicial já enfraquece o inimigo, porque mostra que você não ora como alguém derrotado, mas como alguém que se levanta em autoridade. A partir daí, cada palavra se torna martelo contra as muralhas, cada frase é uma trombeta que ecoa como em Jericó, anunciando o colapso das barreiras. Em seguida, a oração deve nomear os muros. Não basta dizer genericamente que existem obstáculos. É preciso declarar: eu derrubo agora o muro da ansiedade, o muro do medo, o muro da escassez, o muro da enfermidade, o muro da rejeição. Nomear é confrontar, e confrontar é enfraquecer. Quando o muro é chamado pelo nome, ele perde a força de se esconder. É nesse momento que a oração se torna específica e atinge diretamente a raiz dos problemas. A oração profética também envolve a proclamação da palavra. Dizer: está escrito que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está escrito que em Cristo sou mais do que vencedor. Está escrito que o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Ao declarar a palavra em voz alta, você não apenas lembra a si mesmo da promessa, mas aciona o poder que há nas Escrituras. O inimigo não resiste a uma oração que carrega o peso da palavra de Deus. Outro elemento é a visualização espiritual. Ao orar, imagine os muros caindo, veja com os olhos da fé as correntes se partindo, os caminhos se abrindo. A oração profética ativa a imaginação consagrada, porque fé não é apenas falar, é também enxergar aquilo que ainda não aconteceu. Quando você se vê passando pelo que antes parecia fechado, sua mente e seu espírito se alinham ao decreto.
E essa visão reforça a convicção de que nada pode deter o que Deus já determinou. O clímax da oração deve ser o decreto final. Em nome de Jesus, todo muro cai agora, toda barreira é destruída, todo caminho é aberto, nada poderá me deter, porque o Senhor vai adiante de mim como poderoso guerreiro. Esse momento sela a oração como profecia viva. Não é uma esperança, é uma certeza. Não é um desejo, é uma declaração. O tom da voz muda, o coração se enche de força e o ambiente é tomado pela presença de Deus, que confirma que a vitória já está consumada. Essa oração profética não termina apenas com um amém, mas com uma postura renovada. Quem ora assim levanta-se diferente, porque já não carrega o peso de quem está cercado por muros, mas a confiança de quem caminha em terreno aberto. É por isso que ela é chamada de profética, porque não fala do que se vê, mas do que se crê. Ela antecipa a queda, celebra a vitória antes do tempo e transforma a atmosfera em volta. É esse tipo de oração que muda destinos, derruba muralhas internas e externas e abre estradas para que a promessa se cumpra. O ato profético de marchar em espírito é uma prática que carrega um poder profundo, porque eleva a oração de vitória a um nível de ação simbólica diante de Deus. No episódio de Jericó, o povo não apenas orou, mas marchou em volta das muralhas obedecendo à ordem divina. Cada volta era um gesto de fé, cada passo era uma proclamação silenciosa de confiança. E quando chegou o momento determinado, o grito coletivo foi suficiente para que as muralhas desmoronassem. Esse ato mostra que a fé não é apenas interior, mas também se expressa em movimentos proféticos que anunciam a vitória antes mesmo de vê-la acontecer. Marchar em espírito significa agir como se os muros já estivessem caindo, mesmo quando ainda parecem inabaláveis. É imaginar-se circulando em volta dos obstáculos e declarar: aqui não permanecerá muralha alguma, porque o Senhor já determinou a queda. Esse gesto profético fortalece a mente e o coração, porque faz com que a pessoa se posicione como alguém que não espera passivamente, mas participa ativamente do processo de derrubada. Cada passo dado em oração é como um golpe invisível no alicerce da barreira, até que a última marcha sela a queda definitiva. Esse ato também ajuda a disciplinar a fé, porque ensina perseverança. O povo de Israel não viu nada mudar nos primeiros 6 dias. As muralhas continuavam intactas e o silêncio poderia ter gerado desânimo. Mas cada volta em obediência era um ensaio da vitória, um preparo do coração para o milagre. Assim é com a oração de vitória. Muitas vezes você ora e parece que nada muda, mas cada declaração, cada clamor, cada ato profético está abalando os alicerces invisíveis. E quando o tempo de Deus chega, tudo desmorona de uma só vez. Marchar em espírito também significa tomar posse antecipada da vitória. É se colocar em movimento, ainda que por dentro, como quem já atravessou o que estava fechado. É declarar vitória antes do resultado. É celebrar a conquista antes da queda do muro. Esse gesto não é fingimento, é fé prática. Porque a fé não espera o impossível se concretizar para crer. Ela crê antes e é essa crença que provoca o impossível. Cada passo dado em espírito é uma afirmação de confiança. Eu sei que vai acontecer e já caminho como se fosse realidade. Outro ponto poderoso desse ato é que ele gera unidade. Quando todos marcharam juntos em Jericó, não havia dúvida, não havia divisão, todos estavam focados em um único propósito. Da mesma forma, quando famílias e comunidades decidem marchar em espírito através da oração, elas alinham corações e vozes em uma só direção. Esse alinhamento coletivo gera um som profético que o inimigo não suporta, porque ele sabe que a unidade em fé derruba fortalezas. É por isso que atos proféticos coletivos carregam tanto impacto. Eles unem, fortalecem e geram um ambiente impossível de ser resistido.
Marchar em espírito é também lembrar que a vitória não vem do esforço humano, mas da obediência. O povo de Israel não derrubou Jericó com espadas ou ferramentas, mas com fé e obediência ao comando divino. Da mesma forma, hoje você não precisa de fórmulas complicadas ou estratégias humanas para vencer os muros. Precisa apenas se posicionar em fé, declarar com convicção e, em espírito, marchar como quem já vê o impossível acontecendo. Esse ato simples, mas profundo, é o que transforma a oração em conquista. Esse ato profético é um lembrete de que a fé verdadeira sempre se move. Não se contenta em esperar, mas dá passos em direção à promessa. E cada passo dado em espírito é registrado diante de Deus como prova de confiança. No momento certo, Ele honra essa fé, derruba as barreiras e abre os caminhos. Marchar em espírito é, portanto, viver antecipando a vitória, carregando no coração a certeza de que nenhuma muralha pode resistir ao poder do Altíssimo. Selando a vitória com a palavra é o estágio em que a oração deixa de ser apenas clamor e se torna confirmação profética. É quando você entende que o muro já caiu e precisa declarar em voz firme que a vitória está estabelecida. A palavra de Deus não é apenas um texto sagrado, mas uma espada espiritual que corta as resistências e sela o que foi conquistado no mundo invisível. Cada versículo proclamado é como um selo de autenticidade que garante a obra está feita, nada pode ser revertido, porque o Senhor já determinou. O segredo desse momento está em não encerrar a oração no silêncio, mas concluí-la com afirmações baseadas na Escritura. Dizer: está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito que o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Está escrito que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essas declarações são decretos que selam a vitória, não permitindo que a dúvida ou o medo roubem o que já foi conquistado. A palavra é a assinatura de Deus sobre cada promessa. E quando você a proclama, está firmando um contrato espiritual inquebrável. Selar a vitória com a palavra também significa expulsar definitivamente qualquer resquício de incredulidade. É natural que a mente tente questionar. Será que realmente vai acontecer? Será que o muro caiu mesmo? Mas quando você se levanta e responde com a palavra, esses questionamentos perdem força. É como erguer um muro de proteção ao redor da própria fé, blindando o coração contra os ataques de dúvida. A palavra não apenas sela a vitória, ela protege o terreno conquistado para que o inimigo não consiga recuperar espaço. Outro aspecto desse selo é que ele marca não apenas você, mas também o ambiente. Quando a palavra é liberada, o lar inteiro é envolvido por essa atmosfera. Cada cômodo, cada espaço, cada pessoa é tocada pela promessa proclamada. Isso cria um memorial espiritual dentro da casa, uma lembrança viva de que ali foi feita uma declaração profética. Mesmo nos dias em que a fé parece enfraquecer, esse memorial permanece como prova de que a vitória já foi decretada. Selar com a palavra também é plantar sementes para o futuro. Cada vez que você declara a promessa, está semeando no presente o fruto que será colhido adiante. Essa prática cria uma continuidade, porque a vitória não é apenas um momento, mas um processo que se mantém ativo a cada confissão de fé. Por isso, não se trata de uma única declaração, mas de uma postura constante. Toda vez que o inimigo tentar levantar dúvidas, a resposta será sempre a mesma, fundamentada na Escritura. Esse selo é também um testemunho silencioso. Quando alguém vê você firme, declarando a palavra mesmo diante das lutas, entende que sua fé não está baseada em circunstâncias, mas na promessa. Essa firmeza inspira, fortalece e contagia outros a fazerem o mesmo. Porque o poder da palavra não se limita ao indivíduo,
mas se espalha como fogo, tocando todos que estão ao redor. É assim que vitórias pessoais se transformam em vitórias coletivas, gerando encorajamento e esperança em muitos corações. Por isso, ao finalizar uma oração de vitória, nunca deixe o silêncio dominar. Termine proclamando a palavra com convicção, como quem assina um documento definitivo diante do céu e da terra. Declare que os muros já caíram, que os caminhos já foram abertos, que a promessa já está ativa. Esse selo é o último golpe contra o inimigo e o primeiro passo para viver plenamente o que foi conquistado. Quando a palavra é liberada, a vitória não é apenas esperada, mas confirmada, registrada e selada pelo próprio Deus. Convite à constância é o momento em que a vitória não é vista como um ato isolado, mas como um estilo de vida. Derrubar muros em oração é poderoso, mas permanecer em constância é o que garante que esses muros não sejam reconstruídos. O coração humano tem a tendência de buscar a Deus apenas em situações de crise, mas o segredo da vida plena está em cultivar diariamente a presença, em transformar oração em hábito, em fazer da fé uma rotina inegociável. A constância é a força que mantém o coração firme quando as circunstâncias oscilam, e é também a marca daqueles que realmente confiam na fidelidade divina. Essa constância não é ritual vazio, mas disciplina espiritual que constrói alicerces inabaláveis. Quando você ora todos os dias, não apenas diante de grandes problemas, mas também nas pequenas escolhas, cria uma fortaleza interior que impede que dúvidas e medos voltem a dominar. É como reforçar a cada manhã os muros da fé, garantindo que nenhum inimigo encontre brechas. A constância é como o sopro diário que mantém a chama acesa, não permitindo que o fogo se apague mesmo em dias de vento forte. O convite à constância também é um chamado à maturidade. A fé imatura vive de altos e baixos, busca a Deus em picos de emoção e esquece nos momentos de calmaria. Mas a fé madura entende que a constância é a chave para permanecer. É como a raiz de uma árvore que cresce profundamente, garantindo estabilidade mesmo nas tempestades. Essa raiz só se forma com a repetição, com a prática diária, com a insistência em permanecer, ainda que nada aparente mude de imediato. Ser constante em oração é também manter viva a memória daquilo que Deus já fez. Cada dia de oração é um lembrete de que o Senhor foi fiel ontem, continua sendo hoje e será amanhã. Essa lembrança impede que a ingratidão apague o brilho da fé. Quem vive em constância nunca perde de vista os milagres já recebidos. E essa gratidão renova a esperança para novos milagres. É como carregar no coração um memorial diário que sustenta o espírito em qualquer cenário. A constância também fortalece a atmosfera da casa. Uma oração isolada pode trazer alívio, mas a oração constante transforma o lar em território blindado. Quando a família se reúne regularmente, cria-se um ritmo de vitória que afasta divisões e traz unidade. Os filhos crescem ouvindo promessas. O casamento se fortalece na comunhão e até os visitantes sentem a diferença ao entrar. Essa constância marca as paredes da casa, com ecos de fé que permanecem vivos ao longo do tempo. Outro aspecto poderoso da constância é que ela gera testemunhos. Quem ora sempre tem histórias para contar, porque experimenta livramentos e respostas contínuas. Esses testemunhos fortalecem não apenas quem os vive, mas todos que ouvem. É assim que a constância gera frutos que se espalham, inspirando outros a seguir o mesmo caminho. O que parecia disciplina pessoal se torna movimento coletivo, porque a constância de um pode despertar a fé de muitos. Por isso, o convite à constância não é apenas um conselho, mas um desafio. Não basta viver de experiências isoladas, é preciso escolher a perseverança.
A vitória não está apenas em ver os muros caírem uma vez, mas em garantir que nunca mais se levantem. Isso só é possível quando a fé se torna prática diária, quando a oração deixa de ser uma exceção e passa a ser regra. O convite está feito: permanecer em oração, dia após dia, até que a constância se torne a marca de uma vida completamente guardada pela presença do Altíssimo. Testemunhos que fortalecem a fé são a evidência viva de que a oração de vitória não é teoria, mas prática que gera resultados concretos. Quando alguém compartilha como um muro caiu em sua vida, essa história se torna um combustível espiritual para outros que ainda estão enfrentando barreiras. O testemunho tem a força de transformar descrença em esperança, dúvida em confiança, medo em coragem. Ele mostra que o Deus que agiu no passado continua agindo hoje e que aquilo que parecia impossível realmente pode se tornar realidade diante da fé. Cada testemunho é uma semente plantada no coração de quem ouve. Quando alguém declara que foi curado, que portas se abriram, que cadeias foram quebradas, quem escuta passa a enxergar sua própria luta de maneira diferente. É como se as palavras criassem imagens internas de possibilidade, alimentando a imaginação com a visão da vitória. Isso desperta no coração uma fé renovada, porque se Deus fez por um, pode fazer por todos. Testemunhos nunca são apenas relatos pessoais, mas mensagens proféticas que anunciam novas vitórias. O poder do testemunho também está em sua simplicidade. Não precisa ser algo grandioso para impactar. Às vezes, o fato de alguém dizer "consegui dormir em paz depois de anos de insônia" já é suficiente para tocar profundamente outro coração que enfrenta o mesmo dilema. O testemunho conecta pessoas pela experiência comum da dor e da superação, mostrando que a presença de Deus alcança desde os maiores milagres até os detalhes cotidianos. Essa proximidade torna a fé acessível e prática, não restrita a eventos extraordinários. Além disso, testemunhos criam uma corrente de fé coletiva. Quando várias pessoas compartilham suas experiências, formam um mosaico de evidências que fortalece toda a comunidade. Cada relato é como uma pedra de edificação, e juntas constroem um monumento espiritual que lembra constantemente: Deus é fiel. Essa corrente fortalece até aqueles que estão mais frágeis, porque os envolve em uma atmosfera de encorajamento. É difícil permanecer em dúvida quando se está cercado por tantos sinais de vitória. O testemunho também é uma forma de selar a própria vitória. Ao falar do que Deus fez, a pessoa reafirma e registra sua experiência. É como um memorial erguido em palavras que pode ser revisitado sempre que surgirem novas lutas. Essa prática impede que a memória da vitória se apague com o tempo e garante que o coração continue confiante. Além disso, ao testemunhar, a pessoa glorifica a Deus e impede que o inimigo roube a honra do milagre. Outro efeito poderoso é que testemunhos geram expectativa espiritual. Quando você ouve histórias de muros caindo, começa a esperar que o mesmo aconteça em sua vida. Essa expectativa não é ansiedade, é fé projetada para o futuro. Ela movimenta o coração a buscar ainda mais, a orar com mais intensidade, a permanecer constante. Esse ambiente de expectativa é o terreno perfeito para novos milagres, porque a fé ativa abre espaço para o sobrenatural se manifestar. É por isso que o convite a compartilhar testemunhos é tão importante. Quando você fala do que aconteceu, não apenas fortalece outros, mas fortalece a si mesmo. Sua própria fé cresce, sua gratidão se multiplica e sua confiança se solidifica. Testemunhos são armas silenciosas contra a dúvida, porque mostram que a oração realmente funciona. Eles provam que os muros não são eternos, que as cadeias não são inquebráveis, que os caminhos não estão fechados para sempre. Assim, cada testemunho é mais do que uma lembrança, é uma profecia.
Ele anuncia que o mesmo Deus que derrubou barreiras ontem continuará derrubando hoje e amanhã. Ele garante que a vitória não é exceção, mas herança de todos que confiam. E quanto mais os testemunhos se multiplicam, mais os corações se enchem de coragem para continuar orando, crendo e marchando em direção às promessas. Bênção final. Caminhos abertos é o ponto em que tudo o que foi orado, declarado e profetizado se transforma em certeza selada pela fé. Não é apenas o encerramento de uma oração, mas a coroação de uma jornada de confiança. Aqui a palavra não soa como desejo, mas como decreto. Os muros caíram, as cadeias foram quebradas e a estrada que estava fechada agora se abre diante dos seus olhos. A bênção final não é despedida, é envio, é o sopro divino que impulsiona para viver a vitória já conquistada. Esse momento precisa carregar a convicção de quem não duvida do agir de Deus. É olhar para cada barreira que parecia impossível e afirmar: nada resistiu à presença do Altíssimo. É lembrar que o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que abriu o Mar Vermelho, que libertou prisioneiros em cadeias de ferro, é o mesmo que hoje abre caminhos para você. A bênção final traz essa segurança. O mesmo poder que sustentou os heróis da fé continua ativo e disponível para todo aquele que crê. Caminhos abertos significam novas oportunidades, novos recomeços, novos horizontes. Onde antes havia bloqueio, agora há passagem. Onde antes havia silêncio, agora há direção. Onde antes havia medo, agora há coragem. Esse é o fruto da oração de vitória. Não apenas destruir o que prendia, mas revelar o que estava reservado. Cada passo que você der daqui para frente será marcado pela presença do Senhor, porque a estrada não foi aberta pelo esforço humano, mas pela mão poderosa de Deus. Essa bênção também é uma convocação à confiança. Não basta ver o caminho, é preciso atravessá-lo. Muitos recebem a promessa, mas hesitam em avançar. O chamado agora é claro: caminhe. Não permita que o passado te prenda. Não deixe que as lembranças de fracasso te impeçam. O muro já caiu e a estrada está livre. O futuro que parecia bloqueado agora é uma estrada iluminada pela fidelidade do Altíssimo. Essa é a hora de dar passos firmes, sabendo que cada metro percorrido é sustentado pelo próprio Deus. A bênção final ainda é estendida sobre a casa e a família. Cada cômodo do lar está guardado, cada vida ligada a você está coberta pela proteção do Senhor. Os anjos foram designados para acompanhar os passos, e a sombra do Onipotente permanece como cobertura constante. O lar deixa de ser apenas espaço físico e se torna território sagrado, marcado pela promessa de que nenhum mal prosperará. Essa certeza enche o coração de paz e transforma a rotina em experiência contínua de vitória. Por fim, a bênção final é a lembrança de que a vitória não é passageira, mas duradoura. O muro não cairá apenas hoje, ele permanecerá no chão. O caminho não será aberto apenas por um momento, mas continuará acessível para os próximos passos. Essa promessa garante que a obra iniciada por Deus será completada, e essa certeza deve encher o coração de gratidão, porque o Deus que começou o milagre é fiel para sustentá-lo até o fim. Assim, a bênção final sela tudo: muros caídos, correntes quebradas, caminhos abertos. E a palavra ecoa como decreto profético sobre sua vida: vá em paz, caminhe em vitória, porque o Senhor já fez a obra. A estrada está livre, e a presença do Altíssimo será a companhia constante em cada passo que você der.